castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Nós agradecemos também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que o Senhor também o abençoe em seu lar. Embora nós gostaríamos muito de tê-los conosco aqui. Então, se você estiver em Belo Horizonte ou cidades vizinhas, venha estar conosco no culto a Deus presencialmente, a fim de que também possamos conhecê-lo de maneira mais pessoal e íntima. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus para finalizarmos a exposição na segunda bem-aventurança. Naturalmente, os irmãos perceberam que a iluminação aqui à frente está um pouco mais escura, só para justificar que não é nenhum efeito, né, de luzes, né? É porque, de fato, tivemos um problema técnico aqui. Então, inclusive, você que está nos assistindo, talvez esteja com a imagem um pouco mais escura, né? Certamente. Mas é apenas um problema técnico que tivemos aqui na iluminação. Se Deus quiser, será resolvido essa semana e nos pegou de surpresa, né? Foi agora à noite. E por isso não tivemos tempo hábil para consertar. E por isso está um pouquinho mais escuro assim, né? Dito isso, então, vamos ler Mateus, capítulo 5, verso 4. Nós vamos, nesta noite, abordar a segunda parte do versículo, que é exatamente a promessa de Jesus Cristo quanto àqueles que choram por seus pecados, aqueles que reconhecem as suas tristezas. O nosso Senhor Jesus promete sobre estas pessoas o consolo do Senhor. Por isso, nós vamos falar sobre o consolo para os que choram seus pecados. Vamos ler juntos? Mateus 5, versículo 4. Leiamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado, ó Deus, por este dia, por todas as experiências, os eventos, os relacionamentos que mantivemos, ó Pai, ao longo deste dia do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor agora nos traz mais uma vez à casa do Senhor, a esta igreja, para que juntos possamos glorificar o Teu nome e exaltar o Teu santo nome, como já o estamos fazendo desde o início deste culto, por meio de nossas orações, dos nossos cânticos, por meio de nossa postura, ó Deus, diante do Senhor, e também, ó Pai, por meio dos textos que lemos de Tua palavra, que nos exortam a louvar somente o Senhor, que é o único digno de adoração. Agora, Senhor, a Tua palavra é aberta com a finalidade de sermos todos nós instruídos por ela. E para isso, ó Deus, nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito, para que Ele mesmo possa guiar as minhas palavras e também abrir os nossos corações, para que desta forma, Senhor, nada seja dito que não esteja de acordo com a Tua vontade, e nada seja compreendido que não seja de acordo com o propósito do Senhor. O que nós te pedimos então é que o Senhor prepare as nossas almas, os nossos ouvidos da fé, para que possamos, ó Deus, nesta hora, sermos receptivos à Tua palavra, preparados para estudar a Tua palavra, ouvir a Tua voz e crescermos juntos como igreja do Senhor, no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor, portanto, por Tua misericórdia e graça, nos assista agora, dando-nos a instrução que vem de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós já iniciamos a exposição desta bem-aventurança, trazendo ao coração dos irmãos a necessidade de todos nós chorarmos pelos nossos pecados. Nós vimos que as duas primeiras bem-aventuranças, ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mostram que nós, seres humanos, somos pecadores. E por esta razão, por termos sido gerados em pecado, nascidos em pecado, por consequência de Adão, nós devemos então reconhecer primeiramente
que somos miseráveis pecadores. Não há nada em nós, não há nada em nossas obras que possa ser considerado no trono do Senhor como mérito. Por isso, nenhum de nós aqui tem acesso garantido a Deus, à salvação, a não ser por Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque somos totalmente depravados, a nossa natureza é corrompida, não há nenhum sequer que faça o bem, todos pecaram e todos estão destituídos, carentes da glória de Deus. Portanto, esta é a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus Cristo nos dá, ou por meio da qual Ele nos preenche, que é a compreensão dada pelo seu Espírito de que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, como disse o salmista. A segunda compreensão, que é a que nós estamos analisando nos últimos sermões, é que estes que se reconhecem miseráveis, estes que se reconhecem completamente pobres de espírito, eles também devem, exatamente por reconhecerem esta pobreza espiritual, eles devem então se arrepender dos seus pecados. E aqueles que se arrependem dos seus pecados, eles choram por causa dos seus pecados. E por isso, o verbo chorar aqui nesta bem-aventurança diz respeito à manifestação genuína de uma tristeza genuína diante de Deus. A tristeza por causa dos nossos pecados. Se nós estamos diante de um Deus que é santíssimo, de um Deus que é absolutamente puro de intenções, puro de ações, e nós agora somos miseráveis, rebeldes, somos pecadores, nós então estamos diante deste Deus, e assim como o profeta Isaías, isto deve produzir em nós um senso de podridão e de miséria, e diante de Deus cairmos, diante desta santidade, nos prostrarmos, clamando que o Senhor, pela sua misericórdia, nos livre de todo pecado, nos limpe de todo pecado, nos purifique de todo pecado, crie em nós um novo coração, um coração puro, um coração evangélico, um coração que de fato ame ao Senhor. Portanto, Jesus nos mostra que as primeiras duas atitudes, ou as primeiras duas virtudes que nos são dadas, ou são dadas aos crentes de verdade, aqueles que foram eleitos pelo Senhor, são estas duas: o reconhecimento de nossa miséria e o choro consequente dos nossos pecados. No primeiro caso, o nosso Senhor Jesus promete o reino de Deus, o reino dos céus, porque só pode entrar no céu aquele que de fato se reconhece miserável, porque ele precisa de Jesus Cristo. Portanto, na primeira bem-aventurança, nós somos exortados a eliminar a nossa autojustiça e de fato descansarmos na justiça de Cristo. E na segunda bem-aventurança, nós somos agora exortados por Cristo Jesus a percebermos que nós recebemos de Deus, meus amados irmãos, um dos maiores benefícios que somente os crentes podem ter, que é o verdadeiro consolo que provém do Senhor. Aqueles que choram por seus pecados, diz o Senhor Jesus Cristo, eles serão consolados. E então nós vamos ver alguns aspectos do que significa receber este consolo do Senhor. Por que nós devemos chorar os nossos pecados e por que nós devemos desejar, inclusive, esta tristeza evangélica, essa tristeza genuína, que é nos prostrarmos diante de Deus com sinceridade, todas as vezes que Deus apontar em nós pecados, todas as vezes que a palavra for pregada, lida, nós formos tocados pelo Espírito do Senhor, a percebermos a nossa podridão, a nossa miséria, e então nós chorarmos por isso e dizermos: Pai, tem misericórdia de mim, perdoa-me. Fazer como nós citamos no sermão anterior, no exemplo do filho mais novo, do filho chamado pródigo, que disse: eu quero agora voltar para a casa do meu pai, eu não suporto mais viver nesta miséria, nesta podridão.
chafurdado aqui na lama dos porcos, comendo comida dos porcos, eu tenho tudo reservado para mim na casa do Pai, mas optei por causa do meu pecado, da minha soberba, da minha cobiça, optei me afastar disto, mas agora eu percebo que estas coisas não fazem mais sentido, eu preciso voltar para Deus. O que acontece então na vida de uma pessoa que, assim como o filho pródigo, reconhece o seu pecado, chora por seu pecado e resolve voltar para os braços do Pai? Diz o Senhor Jesus Cristo: estas pessoas serão consoladas. A parábola do filho pródigo também nos ensina a respeito disto, porque, de fato, o que acontece na parábola do filho pródigo é que aquele jovem, ele também foi consolado pelo seu pai. Os irmãos se lembram que a história conta que o pai, ao saber do retorno do filho, programou uma grande festa, programou uma recepção de gala, de alguém que, de fato, estava voltando para o seio da sua família, e ali houve festa. Do mesmo modo como o nosso Senhor diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, os anjos se alegram, os santos se alegram, porque de fato, meus amados irmãos, quando um pecador chora por seus pecados, há festa, existe alegria, eles serão consolados, diz-nos a palavra do Senhor. E eu quero então apontar aqui para os irmãos alguns aspectos, ou quais são estas consolações de que a Bíblia menciona para aqueles que choram. E a primeira consolação nós podemos mencionar é que aqueles que choram, eles percebem que, embora uma ferida tenha sido aberta em sua vida, em sua alma, agora eles podem receber a cura desta ferida. O profeta Isaías, no capítulo 57, verso 18, diz-nos o seguinte, trazendo a palavra do próprio Deus, demonstrando ali que a tristeza, o choro pelo pecado, antecipa a alegria da consolação, ou antecipa o perdão dado por Deus. O profeta diz assim, trazendo as palavras do próprio Senhor: tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. O povo de Israel, por vezes, pecava contra o Senhor, e os profetas atuavam como aqueles que, de fato, colocavam, como dissemos hoje pela manhã, no sermão anterior, colocavam o dedo na ferida. E não há nada pior, nós sabemos disso por experiência própria, quando nós machucamos alguma parte do nosso corpo, e depois nós batemos exatamente naquela parte, não é? Às vezes você tem um corte, tem uma ferida, e você encosta em alguma coisa, alguém esbarra em você, você tropeça e atinge de novo aquele mesmo lugar, a dor parece muito maior do que fora no início. Assim também é com relação ao pecado. A ferida está aberta. O pecado é uma ferida espiritual. E Deus, de fato, coloca o dedo na ferida. Deus, com a sua palavra, por isso o mesmo profeta diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada que é capaz de ferir, de dividir juntas e medulas. Para aqueles que gostam, da área médica e são aqui da área de saúde, sabem disso, como que uma incisão, às vezes para separar partes, você vai fazer uma cirurgia cerebral, por exemplo, você precisa primeiro quebrar a calota craniana, serrar, depois tem a dura mater, que é aquela membrana que envolve o cérebro, para proteger o cérebro. Então o neurologista vai ali com todo cuidado, abrindo cada uma das partes, para chegar naquele ponto específico. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus também vai serrando a dureza do nosso coração, serrando o nosso coração de pedra, vai entrando com a sua lâmina poderosa, até chegar no lugar onde a doença está. E nisso, então, o profeta nos diz que desta maneira, a ferida, ela é anterior à cura. E por isso, quando Jesus nos diz que serão consolados aqueles que choram pelos seus pecados, é porque quem chora pelo seu pecado percebe a sua ferida, reconhece a sua doença, sabe da gravidade da sua enfermidade, e por isso então ele não se opõe ao tratamento dado pelo médico dos médicos,
que é o Senhor, pela sua palavra. E os irmãos vão perceber, inclusive, que a próxima bem-aventurança é a mansidão. Porque, como nós veremos, a mansidão é a atitude de alguém disposto a ouvir o Evangelho, disposto a ser corrigido. Para que alguém esteja disposto a ser corrigido, primeiro ele precisa reconhecer a gravidade da sua doença. Você não vai aceitar um tratamento médico, sobretudo se ele for invasivo, se você não tiver consciência da gravidade da sua doença. Se você achar, não, isso aí é uma coisinha qualquer, a gente resolve isso com chá de boldo, com chá de quebra-pedra, né? Isso aí é fácil, toma. Mas não é mais grave do que isso, precisa abrir, precisa retirar, precisa talvez de um antibiótico mais forte, precisa talvez de um tratamento mais prolongado. Mas se você não tiver a consciência de que a sua enfermidade precisa ser tratada de uma maneira mais incisiva e às vezes invasiva, você não estará apto para ser curado. Assim também é o pecado. Se nós entendemos que o pecado é simplesmente um fazer ou não fazer aquilo que Deus ordena, ou como diria aquele personagem do Chico Anísio, né, o jovem personagem do Chico Anísio, dizia, não, jovem não peca, jovem pisa na bola. Se a gente achar que o pecado é só o pisar na bola, é só um escorregão, nós estamos desconsiderando a gravidade de nossa doença. E como nós seremos curados? Se não reconhecermos que a nossa doença é grave, que nos leva para o inferno e para a condenação. Por isso o Senhor Jesus Cristo está dizendo que o primeiro consolo para aqueles que choram os seus pecados é ter o tratamento adequado. É ter o médico dos médicos cuidando da sua grave enfermidade. Este é um consolo. Você saber que você está nas mãos do melhor profissional. Você saber que você está agora diante daquele que vai curar a sua enfermidade, que vai te dar vida, e aliás, vida em abundância. Alguém que vai dar para você o recurso necessário para nunca mais se adoecer. É disso que Jesus está falando. A verdadeira luz, meus irmãos, portanto, desta alegria, desta cura de alma, ela vem depois de uma chuva de lágrimas. Nós choramos pelo nosso pecado ao receber o diagnóstico de nossa grave doença. Mas depois nós sorriremos por sermos curados desta grave doença por aquele que é o médico dos médicos. Há um outro aspecto também que nós podemos considerar na narrativa do Evangelho, que nos mostra o porquê é tão bem-aventurado aquele que é consolado pelo Senhor quando queixa, chora os seus pecados. Eu quero trazer à memória dos irmãos o primeiro milagre que é narrado no Evangelho, que é aquela transformação que Jesus Cristo fez do vinho, da água para o vinho. Os irmãos conhecem a história. Para quem não conhece, foi uma história especialmente narrada pelo evangelista João, que menciona que em Caná da Galileia, uma cidadezinha próxima, um lugarejo ali da Galileia, Jesus foi a uma festa de casamento. É curioso, fazendo apenas um parênteses, Jesus começar o seu ministério numa festa, né? Geralmente nós temos um pouco de preconceito com esta visão mais popular de Jesus. Nós achamos que Jesus era alguém assim muito carrasco, né? Sisudo, sério, que não conversava, não sorria, mas não é. Jesus era uma pessoa normal como nós somos, sorria, brincava, tinha seus momentos de descontração, de alegria. O Evangelho nos mostra isso. Tanto é que ele foi a uma festa que durava, diferentemente das nossas, uma semana. Os nossos casamentos hoje estão cada vez mais reduzidos, né? Na época de Jesus, era uma festança de dias, uma semana inteira, e as pessoas comiam, bebiam, se alegravam, usavam vinho
vinho de verdade, vinho que embebeda, né? Não era suco de uvas. As pessoas, ali era suco, não, era vinho mesmo. Tanto que diz lá o texto que chegou uma hora da festa, estava todo mundo alegre, né? Devia ser um negócio, já pensou, 7 dias, todo mundo alegre, brincando. E Jesus, ali naquele momento, né, realizou o seu milagre, o primeiro milagre público, né, narrado pelo evangelista João, em que acaba o vinho. E Jesus então manda encher as talhas de água, né? E ele então, com o seu poder, transforma aquela água em vinho, e um vinho muito melhor. Aquele que era o responsável, né, por servir o vinho, o chefe da cozinha ali, né, o chefe da comida e da bebida, ele disse: olha, impressionante como que você pegou todo mundo de surpresa, né? Deixou o melhor vinho para o final, E é curioso que ali já estava todo mundo, não sabia mais se era vinho, se era água, né? Na altura do campeonato. Mas eles foram capazes de identificar o vinho. Isso mostra que a qualidade do vinho de Jesus era muito maior do que a qualidade daquele vinho que ele havia servido. Mas o que isso tem a ver com consolo, não é? Bom, aqui há um princípio que nós mesmos usamos na nossa vida comum, que é aquele princípio que costuma dizer, um ditado popular, que nós inclusive retiramos até de outros textos bíblicos, que diz o seguinte: quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor. O fim das coisas é melhor que o início delas, diz Salomão em Eclesiastes. Salomão chega a dizer que é melhor você ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, porque onde há luto você é capaz de refletir sobre a sua vida, porque o fim, ele é mais didático do que o início. Nós podemos experimentar isso também na nossa vida, nos nossos eventos diários. O fim é sempre melhor que o início. Por exemplo, você vai planejar uma festa, de casamento mesmo, e a antecipação da festa é uma loucura. Todo mundo correndo para lá e para cá, pegando coisa, tal, pagando, ligando para fulano, tenso se vai dar certo, se não vai, se o pastor vai chegar na hora do casamento, se vai atrasar, é um negócio. Mas aí a festa começa a acontecer, e você vai se alegrando com os seus convidados. No meio da festa aparece alguém, está acabando o salgado, vê lá com o sogro paga, né? A gente fica, mas e quando chega no final da festa? Não é aquele, ufa, deu certo, faltou isso, faltou aquilo, mas sabe, foi tranquilo, deu certo, graças a Deus, todo mundo saiu feliz. O fim é melhor do que o começo. Ou seja, isso mostra que quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós também, meus irmãos, não reconhecemos inicialmente este momento como algo positivo. Lembre-se do que Paulo escreveu dizendo que a disciplina, num primeiro momento, ela é dolorosa. O escritor aos Hebreus também trata a respeito disto. Quando nós somos disciplinados, nós não gostamos de ser disciplinados. Nenhum de nós aqui, por mais espirituais que sejamos, nenhum de nós gosta de ser repreendido. Nenhum de nós. Não adianta dizer, não, eu não me importo. Importa, porque nós somos naturalmente donos da razão. Nós queremos ter razão nas coisas. E quando alguém chega para nós e diz, não, calma irmão, não é bem assim não, você está errado. A nossa tendência é, num primeiro momento, rejeitar. Num primeiro momento, não aceitarmos esta repreensão. Mas, diz-nos o escritor aos Hebreus e também o apóstolo Paulo, quando nós vamos refletir, quando o tempo passa, o Espírito Santo trabalha em nosso coração, ouvimos a palavra de Deus pregada, ensinada, lemos a palavra de Deus, somos muitas vezes repreendidos por outros irmãos, por outras circunstâncias, o que acontece? Nós começamos a perceber, de fato, o irmão fulano tinha razão, de fato, eu preciso corrigir este comportamento. E o final será muito mais festivo do que o início.
Se no início eu estava endurecido, se no início eu experimentava o vinho velho, ou o vinho talvez menos saboroso, se no início eu estava ali lamentando pelos meus pecados e chorando a amargura do meu pecado e da minha rebelião contra Deus, agora, meus queridos irmãos, nós somos consolados pelo Senhor, porque neste consolo o Senhor nos mostra que nós estamos, na verdade, sendo agora melhorados à imagem de Cristo Jesus, o seu Filho. Por isso nós devemos inicialmente confessar nossos pecados com tristeza de coração, com esta tristeza evangélica de que nós falamos, este choro pelos nossos pecados, para que depois nós possamos, meus irmãos, reconhecer que Deus está nos restaurando a sua imagem e a sua semelhança. Deus mostra o que há de pior em nós, primeiramente. Primeiramente, Deus nos dá um remédio amargo, para só depois nos fazer perceber a cura. É assim também na nossa vida comum. Quantas vezes nós temos de tomar remédios amargos, temos de passar por exames ruins, constrangedores, você às vezes tem alguns irmãos, né, especialmente homens, que sabe que há alguns exames que são constrangedores, e o indivíduo às vezes fala, eu não vou no médico não vou procurar isso não, né? Porque às vezes constrange, não é bom, mas ao mesmo tempo, depois que você passa por esse exame, por este constrangimento, por esta vergonha muitas vezes para alguns, você é exaltado com alegria, porque agora você sabe, olha que maravilha, fiz o exame, foi ruim demais, mas olha que bom, agora eu vou poder me tratar. Ou então, olha, o exame não manifestou nada, está tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, o final é muito melhor do que o início. Quando você é consolado pelo resultado, é muito melhor do que a vergonha ou o constrangimento do início. Por isso, meus irmãos, nós devemos lutar contra o pecado, sabendo que Deus haverá de cuidar de nós em todo o tempo, e muitas vezes, então, Ele nos mostra o que é mais amargo inicialmente, para depois nos consolar. Isso deve fazer com que todos nós aqui, meus irmãos, estejamos preparados para a pregação da palavra de Deus, pregações duras, porque a palavra de Deus não é feita só de promessas, ela também é feita de exortações, ela também chama a nossa atenção muitas vezes. Então, quando um pastor chegar aqui neste púlpito, seja eu ou seja outro pastor, fiel à palavra de Deus, alguns dos nossos irmãos presbíteros que pregam aqui, que ensinam, quando nós em algum momento apontarmos o pecado da igreja, ou o nosso próprio pecado, estejamos com os corações alegres quanto a isso, porque embora este apontamento nos causará tristeza num primeiro momento, por percebermos que de fato nós estamos errados, Deus fará com que isto seja uma maneira de sermos consolados depois. Porque veja, se nós chegamos aqui e dizemos para o irmão, olha, quando você é ausente na igreja do Senhor, quando você não cumpre a sua promessa que você fez ao professar a sua fé aqui na igreja, dizendo que você estaria presente na igreja, nos cultos, de que você seria dizimista, você falou isso para a igreja, falou isso para Deus, quando você não cumpre isto, você está dando mau testemunho, você não está demonstrando o seu verdadeiro cristianismo. Talvez você pense, o pastor está falando isso para mim, porque eu falto, eu venho só uma vez por mês. Sim, eu estou falando para você mesmo, é para você mesmo, e cabe a você agora, diante do Senhor, receber esta instrução com alegria, porque se você permanecer afastado deste compromisso, o diabo estará ao seu redor, e muito provavelmente ele vai engolir você. Talvez muitos problemas da sua vida tenham a ver com isto, com a sua falta de compromisso. Então, você deve dar glórias a Deus, porque algum dia alguém falou para você que você está errado.
Obrigado, pastor, porque o senhor falou que eu estou errado, eu vou consertar diante de Deus. Não é sair com um bico, com raiva do pastor, com raiva do presbítero, não vou mais naquela igreja, aquele povo fala que eu não vou, que eu sou ausente. É isto que significa o verdadeiro consolo. Jesus Cristo, sim, Ele mostra o nosso pecado, Ele quer que nós nos arrependamos, porque Ele quer que você seja, ao final, consolado. Ele quer que você receba o abraço dos irmãos, dizendo: irmão, glória a Deus, porque você de fato demonstrava um comportamento inadequado, e agora você está demonstrando um comportamento ajustado. Olha que maravilha! Irmão, glória a Deus, porque antes você demonstrava um comportamento repreensível. Inclusive você poderia ser até um oficial da igreja, mas não foi, porque o seu comportamento ele é repreensível. Mas agora, irmão, você pode se tornar um oficial, porque graças a Deus, Deus mudou seu coração, você se tornou uma pessoa irrepreensível, você mudou o seu comportamento, o fruto de arrependimento agora é visível na sua vida. Este é o consolo, meus amados irmãos. O vinho transformado, o vinho mais saboroso, a mudança que Jesus Cristo promove nas vidas daqueles que reconhecem os seus pecados, choram pelos seus pecados e voltam para a casa do Pai. Deus os recebe com glória, como o pai do filho pródigo. Deus os recebe com alegria, porque houve salvação nesta casa. Aquele que estava em pecado agora foi encontrado, porque ele demonstrou arrependimento. Existe festa no céu. Portanto, este é o consolo do Senhor para aqueles que choram por seus pecados. E eu quero ainda trazer um terceiro motivo de consolação, ou um terceiro tipo de consolação, melhor dizendo, é que a palavra de Deus diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo eles ceifarão. Salmo 126, verso 5. Significa que quando nós caminhamos rumo ao arrependimento, quando nós reconhecemos que somos miseráveis, pobres, cegos e nus, quando nós choramos com convicção e sinceridade os nossos pecados, meus irmãos, as nossas lágrimas estão sendo jogadas diante da cruz do Senhor, e Ele mesmo recolherá estas lágrimas no seu odre, como vimos no sermão hoje pela manhã. Ele vai recolher estas lágrimas que não serão perdidas. Nós não desperdiçaremos as nossas lágrimas, nós não jogaremos fora o nosso choro, porque aqueles que choram lágrimas de remorso, eles estão desperdiçando as suas lágrimas. As lágrimas de Judas foram desperdiçadas, as lágrimas de Judas não serviram para o seu arrependimento. As lágrimas de Judas eram apenas lágrimas de remorso, mas que não produziram no seu coração um reconhecimento de seu pecado e de sua necessidade de voltar para Deus. Mas as nossas lágrimas não devem ser estas lágrimas de remorso, devem ser lágrimas sinceras, como nós já tratamos aqui, uma tristeza evangélica sincera diante de Deus, de reconhecer: Senhor, eu estou pecando contra o Senhor, eu estou pecando contra os meus irmãos, porque a partir do momento que eu fiz estas promessas diante do Senhor e diante dos meus irmãos, eu estou descumprindo estas promessas. Eu disse ao Senhor e à igreja que eu seria obediente aos oficiais da igreja quando eles estivessem de acordo com as Escrituras, mas eu estou, Senhor, agora rebelando contra o pastoreio dos meus irmãos presbíteros, porque mesmo que eles estejam me aconselhando, eu não concordo com eles e chego inclusive a agredi-los, quer seja com palavras diretas, quer seja pelos corredores, espalhando boatos a respeito deles, mentiras, falsidades. É necessário arrependimento, irmãos, porque quando nós prometemos, nós não fazemos isto diante de autoridades humanas apenas, nós estamos diante do Deus vivo e verdadeiro, Senhor do universo. Então, se nós formos ser sinceros, e devemos ser,
nós vamos perceber que todos nós aqui temos algo para consertar em nossas vidas, inclusive este que vos fala. Todos nós aqui temos um quê? Todos nós aqui temos uma sujeirinha que é preciso ser retirada. Por isso, a humildade de espírito, a pobreza espiritual é a primeira bem-aventurança. Todo arrogante de espírito, ele será afastado do Senhor. Se você pensa que você está completo e já é perfeito e não precisa mais arrepender-se, cuidado, meu irmão. Você está sendo enganado pelo seu coração arrogante, presunçoso, porque todos nós devemos nos mostrar pobres diante do Senhor e diante dos nossos irmãos também, reconhecer os nossos pecados diante dos nossos irmãos, pedir perdão aos nossos irmãos quando nós os ofendemos, porque aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão com júbilo. Aqueles que choram pelos seus pecados, Deus os consolará, como diz Isaías 61:3. Cristo veio para ser o consolador, consolar os que choram. Como também Paulo, em 2 Coríntios 7:10, ele diz que essa tristeza de arrependimento é uma tristeza para salvação. Portanto, os nossos pecados devem ser lamentados. A impureza de coração, os nossos desejos malignos, as nossas intenções pervertidas, nossa cobiça. Nós estamos estudando o Catecismo de Westminster na quinta-feira, e nós falamos há algumas semanas a respeito do pecado. E nós vimos que ali uma das coisas que o pecado faz é causar em nossos corações dureza de coração, sentimentos vis, cobiçosos, frieza espiritual. O pecado causa em nós este engano a respeito de nossa condição, e é por isso que ele é tão perigoso. O pecado é mais perigoso, meus amados irmãos, do que os criminosos que estão neste mundo. Se um dos criminosos atirar contra nós e nos matar, isto será menos grave do que o pecado, porque se você for salvo por Jesus Cristo e receber um tiro e morrer, você irá para o céu, a sua salvação está garantida. Mas se você receber um tiro como ímpio, você irá para o inferno, e você desejará no inferno nunca ter recebido aquele tiro, sem antes se converter ao Senhor. Você clamará pedindo para que molhe os seus lábios, como fez o rico, pelo sofrimento do inferno. Você não será consolado. Mas aqueles que morrem em Cristo, aqueles que sofrem nesta vida, que lamentam seus pecados, que semeiam com lágrimas, estes serão consolados. Cristo, meus irmãos, ao fazer aquele milagre de transformar a água em vinho, ele mostrou também a nós que ele pode também preencher o nosso coração da ausência da alegria. O vinho havia acabado, as pessoas queriam mais vinho, elas queriam se alegrar, e ali elas perceberam que o motivo verdadeiro da alegria não é o vinho que entorpece a mente, mas é Cristo. Sem Cristo não haveria vinho e não haveria alegria. Portanto, do mesmo modo, se nós quisermos confessar os nossos pecados, mas não o fizermos de maneira santa, na presença de Cristo, nós não receberemos o verdadeiro consolo. Nós ficaremos aqui e ali tentando abafar a nossa consciência, com o remorso de nossa consciência, mas nada disso será útil para nós. Contudo, meus irmãos, se nós formos ao Pai, se nós nos voltarmos para Cristo, reconhecendo nossa miséria, chorando sinceramente o nosso pecado, a palavra nos garante que Cristo nos consolará. Cristo nos dará um fim muito mais glorioso do que o início. Cristo preencherá a nossa vida com uma alegria, como diz Pedro, indizível
e cheia de glória. Uma alegria sobre a qual não se pode dizer, porque ela é tão gloriosa que nenhuma outra alegria deste mundo é capaz de competir. Se nós chorarmos pelos nossos pecados, certamente Deus fará brotar em nossos corações uma alegria eterna. Talvez você ainda esteja dando murros em pontas de faca, esteja, quem sabe, lutando contra o seu pecado, porque você ainda não aprendeu a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Lamente pelo seu próprio pecado. Busque a redenção em Cristo. Peça perdão ao Senhor, de verdade, com sinceridade. Deus haverá de consolar seu coração. Cristo ocupará sua mente e seu espírito, e certamente você será abençoado, porque bem-aventurados são aqueles que choram pelos seus pecados, porque serão consolados.